Nous voulons parler aujourd'hui, Queremos falar hoje, se prosterner, se prostrar, adorer, adorar, te lever, elevar te exalter Dieu. e exaltar Deus. Amen, amen. Amém. Alina bisamo moko po lelo. Eu quero falar a alguém hoje. Zambe o asali kolona se. Deus criou os céus e Le a Dieu terra. qui a créé les cieux et la O terre, Deus que criou os il céus est e a différent terra, des autres. ele é diferente dos Zambe outros. o alinga qui était. É Deus que queria Kolongola ona mboka te o tirar salaki. da terra que tu Na bisika estavas, manda ko le do retrouver. lugar em que tu Amen na estavas. bisika e o. trazer para esse Ce Dieu lugar. là il est digne. Esse Deus é Na moni digno. ezaki na basi Eu kitoko. vejo Mimi que kitoko. homens bonitos, Babotamaki. mulheres bonitas que Batambolaki. Na andaram mokili oyo. nesse Mais mundo, Dieu, mas Deus, Zambe na kembo. Deus de glória, Na tango oyo Nesse bato momento, wana basika kota na se mabele. essas Mais pessoas Nzambe estão na na nguya terra, a mas Deus permettre que não permitiu yo tia que mutu você colocasse a tua cabeça Et dentro je dessa comprends que Eu le compreendo projet de et de mener à os silence de projetos de 2009 bons e de oh Nzambe a formaki eza likolo bongo ina está sobre a sua vida. quelles que soient les circonstances de la vie. Não importa as Ce circunstâncias que j'ai da appris vida, aquilo que eu à aprendi, comprendre, aquilo que eu soki compreendi, oza awa é que se você ce n'est está pas par ta aqui, volonté. não é pela tua vontade. okutanaki na difficulté ebele Se há na nzela na yo omonaki mayele esili omonaki okangamaki me nzambe oyo atelemaki mas Deus nzambe oyo atelemaki lokola mose liboso ya bimeleke mpona kokombattre mpona kobundela yo malgré accusation mais Dieu a pourvu mais Dieu a pourvu mais Dieu a pourvu nzambe alongoli yo na libulu nyonso na force nyonso na lefunete nyonso nzambe akomisi yo na bisika oyo ce n'est pas de propre não é volonté pela tua vontade, c'est par la volonté é pela vontade de Deus. c'est par la volonté de É Dieu pela vontade de Deus. c'est par la volonté de Pela Dieu vontade de Deus. c'est par la volonté de É Dieu pela vontade de Deus. nayebi nzambe ibale te Eu não conheço dois deuses. nayebi ka nzambe Eu só conheço simplesmente um nayebi Deus. ka nzambe Eu só conheço um Deus. lorsqu'il dit Quando ele fala, il y a qu'un seul Dieu é, qui existe a somente créé um les Deus cieux que criou os céus e a terra. il y a qu'un seul sauveur Existe somente um qui Deus s'est donné que se entregou, qui s'est donné que se entregou pour ce peuple por este povo, qui s'est donné que se entregou, qui s'est que sacrifié se sacrificou pour sauver para il nos y a qu'un salvar. seul sauveur Existe somente il y a um qu'un Salvador. seul médiateur Existe qui somente se met mediador au milieu que se colocou pour no nous meio défendre para pour nous defender, regarder para pour portar. atteindre les Melchizedek É como é chamado le desse roi de la jeito, justice o rei da justiça. Asa sans défaut Ele é sem Asa defeito. Canaberère Ele não tem erro. aussi je te dirai ceci E hoje eu te digo, et ça peut existe na também kombo moko nome oyo epesamela biso que nos foi likolo dado kombo nyonso acima de ce todos os nom nomes. Esse nome ce n'est pas de n'importe qui não é o nome de eza qualquer kombo um. ndoki te Não como o kombo nome do feitière terceiro, te de bruxo. kombo marabout te Não é o nome do mais ce nom là mas esse ce nom là esse qui nome nous a été donné que nos foi qui dado, nous a été donné que nos foi dado, selon Esaïe 9 segundo Isaías le 9, verset 6 no alors bien versículo de 6, mwana moko akobotama diz que mais cet haverá enfant menino que será mais cet nascido, enfant mas esse il menino sera donné será à dado cette nation por esta il nação, sera donné será dado pour ta vie pela tua il vida, sera donné será dado pour ta famille pela tua il filha, sera donné será dado même pour les prisonniers mesmo para os il sera prisioneiros, donné será même dado pour les maladies mesmo para il os sera doentes, donné será même dado pour les enfants de la mesmo rue para il os sera filhos da donné rua, même será pour les dado orphelins mesmo para il os sera órfãos, donné será même pour dado les veuves mesmo para il as sera viúvas, donné será même dado pour les hommes mesmo abandonnés para aqueles que mais estão cet homme que je abandonados. te propose aujourd'hui Mas esse c'est homem ça que está qu'on va ligado sortir hoje não é qualquer um. Motowana, Essa son pessoa, nom, o seu son nome, nom, o seu nome, son nom, son nom. seu nome é chamado de Kosinayuda, o Leão Kosinayuda, Leão da Kosinayuda. Leão da Sabe qual é Ele o Makasi? é o Deus Avec de Dieu le força. sepe, Ele é o sur le sama, nós somos avec le sama. vie. Ele é o ar da vida. Ele é Ce Dieu-là mas que esse tu vois aujourd'hui, nós c'est temos que hoje é Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Ce n'est que É Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Ce n'est que É Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Ce n'est que É Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Dis à ton voisin, Diga ao teu vizinho, Basaraki Mitambu, fizeram, ils ont planifié, eles planificaram, ils ont placé même des pièges. eles colocaram Afin mesmo que je armadilhas para você Mais cair. mon Dieu, Mas meu Deus, ele proveu na dis à ton voisin, Diga ao teu dis vizinho, à ton voisin, diga ao teu va vizinho, paratengai. diga, eles me Kaka falharam. ninge bakatenga Da na oyo. forma que eles falharam esse ano, Basibanga lisusu. nunca mais vão me tocar. Bakomonanga lisusu Nunca mais vão te. ver. Kobanda A lelo. partir de hoje, Kobanda lelo. Kobanda lelo. Bakunda nyonso tudo que bacumolaki. eles fizeram, Mabulu
nyonso batiaki todos os buracos que ele basimetiere cavaram, nyonso todas- oyo efongwamaki todos os cemitérios que eles eyanguti abriram para libota na engolir yo a bandeko na família, yo meus je te irmãos, garantis eu te garanto, je te garantis dans le nom de Jésus nome de tout Jesus. ce tombe là Todos eza esses aplanir túmulos estão eza destruídos, écrasé estão au nom de destruídos. Jesus. pourrons-nous acclamer d'abord pour toi-même Podemos aclamar primeiramente por ti mesmo. acclame d'abord pour toi-même Aclama bate palma por ti mesmo. et pose-moi la question pourquoi Me diz o porquê. obeti maboko mpo na yo moko Estás a parce que aplaudir ti mesmo. nzambe na nkembo Porque Deus de glória, abundeli yo ele combateu por balingaki isso. otie pema oyo Queriam tirar o Apesar da que eu- vida. bosi e de Deus. baotaki pema wana Porque se ele tirasse, akoelingi esala as suas mãos já não podiam parce que mais moto aplaudir. akufi Porque a même pessoa que baposa morreu, na ye mesmo as même suas ses vontades, envies mesmo as esuki suas wana vontades mais celui acabam. qui est en vie Mas aquele que está em celui qui vida, est en vie aquele que está em celui qui vida, est en vie aquele que está em même vida, si tu manques à marcher mesmo se aujourd'hui não tem o que même comer si tu hoje, manques le mariage mesmo aujourd'hui se não tem même si casamento tu ne hoje, travailles aujourd'hui mesmo se não tem même si tu es trabalho malade hoje, aujourd'hui mesmo se je está te dis doente que hoje, à eu te travers le digo que souffle de la vie através do fôlego que de Dieu vida, t'a donné que Deus qui te colocou, exprime que qui diz s'exprime que diz qu'il y a encore l'espérance ainda existe dans ta vie. esperança dentro da tua vida. Amém. Amen. Amen. Pour son matin, Vontade de subir. envie de monter, Quero subir. envie de monter, Quero subir. envie de monter, Quero subir. envie de monter. Quero subir.